Olá! Você já ouviu falar na síndrome de burnout? Sabe o que é síndrome de burnout? Então, em resumo, é um distúrbio sério de caráter depressivo que vem sempre acompanhado de esgotamento físico e mental intenso, te deixando completamente destruído. Mas diante disso, então, ficam as perguntas: como evitar o burnout? Quais as causas da síndrome de burnout? A síndrome de burnout tem tratamento? Como vencer o burnout? Como saber se você tem síndrome de burnout? Então, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre as causas, os sintomas, o tratamento e no final eu vou contar a você a minha história pessoal com o burnout. Eu vou te falar como que o burnout sacudiu minha vida. Olá, eu sou Salve Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, sabedoria é saber dar nome certo às coisas. Então, burnout, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é uma síndrome resultante do estresse crônico relacionado ao trabalho, com um sentimento de esgotamento e exaustão completo, em que a pessoa se sente sem energia. E também geralmente acompanhado do aumento de um sentimento de negatividade em relação ao seu trabalho, e até mesmo em redução da eficácia. É algo tão novo que agora que a OMS incluiu o burnout na nova classificação internacional de doenças, o CID-11, que vai entrar em vigor a partir de 2022. Sendo que antes o burnout era apenas tratado como alguns trabalhos que são por natureza estressantes, como médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, mas hoje está em todos os lugares, em todas as profissões, até com quem trabalha em home office. O problema está tão sério que em uma pesquisa feita em 2018, calcula que 32% dos brasileiros sofrem com burnout. Inclusive no ranking, os brasileiros ganham dos americanos e dos chineses. Só ficamos atrás dos japoneses, com 70% da população japonesa sendo atingida. E você, será que o burnout te atinge? Então, para saber disso, vamos falar das causas, sintomas, o tratamento e, por último, vamos falar de como que o burnout sacudiu a minha vida. Então, mas vamos começar pelas causas. E as causas? Quais são as causas do burnout? Agora eu vou responder, e eu já te adianto, já que são vários os motivos, são várias as causas. E geralmente tem um conjunto de fatores, como, por exemplo, maior predisposição, alguns traços de personalidade, perfeccionismo, ambiente de trabalho tóxico, como a empresa mal gerida, por exemplo. E, em certos casos, a pessoa até acha que a culpa é dela, sendo que, na verdade, é o ambiente em que ela está inserida. Como, por exemplo, uma empresa muito mal gerida, com prazos irrealistas, chefes agressivos, em que a pessoa sente que a qualquer momento, em qualquer deslize, vai perder o emprego, ou então vai sofrer uma forte repressão. Mas, em se falando do local de trabalho, é um fato que contribui muito mesmo para o burnout, principalmente em local muito mal administrado, pois geralmente nesses locais tem muitos agentes estressores que vai além da capacidade da pessoa dela poder estar digerindo aquilo dentro dela. Por exemplo, local que faz muita pressão, às vezes por coisas irrealistas, não tem uma comunicação bem clara, não tem responsabilidades e funções claras, a carga de trabalho é incontrolável, não tem limites claros, os chefes e colegas geralmente são muito agressivos e muito imprudentes, mas, em certos casos, tem pessoas que têm maior tendência a sofrerem com burnout. Geralmente são pessoas perfeccionistas que seguem a filosofia do tudo ou nada. Pessoas muito críticas com elas mesmas, exigindo muitos padrões absurdamente altos, e eu, inclusive, eu sou uma delas. Mas o pior dos cenários mesmo é quando a pessoa que já é perfeccionista e chega em uma empresa mal gerida. Nossa Senhora! Aí o burnout é certo. Então, como na maioria dos problemas de saúde, quanto mais cedo você identificar os sintomas, melhor é para você. Em certos casos, quando a pessoa identifica logo no começo, até dá para ela tomar medidas e evitar. Mas então, as características do burnout, segundo a OMS no CID-11, são 3. Em primeiro lugar, o sentimento de esgotamento ou exaustão. Em segundo lugar, sentimentos negativos ou cinismo relacionado ao seu trabalho. E em terceiro lugar, a sensação de ineficácia e falta de realização. Vamos conversar aqui agora sobre cada um deles.
Em primeiro lugar, sentimento de esgotamento, exaustão física e emocional. E isso está relacionado ao cansaço excessivo, tanto físico quanto mental. A pessoa está literalmente uma viva-morta. Ela tem a sensação de o tempo todo estar totalmente drenada e sem energia. O esgotamento é tanto que às vezes a pessoa quer só ficar deitada em casa. E ela vive geralmente acompanhada de nervosismo, vive nervosa, vive estressada e qualquer coisa irrita ela. Tem também os sintomas físicos, como dor de cabeça frequente, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alterações nos batimentos cardíacos, insônia, dificuldade de concentração e até mesmo algumas alterações no apetite em que a pessoa ou para de comer ou come muito. E também pode acontecer da pessoa acordar muito cansada, demorar para se levantar, demorar para ficar pronta para ir para o trabalho. E agora eu te pergunto, você tem acordado cansado com muita frequência? Você tem demorado mais para ficar pronto pela manhã? E mesmo pequenas tarefas, elas parecem que elas vão levar muito mais energia do que você tem? E você está cansado na maior parte do tempo? Se você disse sim para a maioria dessas perguntas, então você deve se preocupar. Agora então vamos aos segundos sintomas do burnout segundo a OMS, que são sentimentos negativos ou cinismo relacionados ao seu trabalho. A verdade é que desde o começo da história o trabalho sempre foi relacionado a algo ruim. O próprio nome trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalium, que pendurava a pessoa a ser torturada. E na literatura clássica até é descrita como punição a Hércules, tendo que realizar os 12 trabalhos. Adão e Eva também tendo que trabalhar depois que foram expulsos do paraíso. Então nem sempre o trabalho vai ter uma conotação legal para o ser humano. E convenhamos que realmente é impossível a gente ser feliz todos os dias no trabalho. Mas no caso das pessoas com burnout, é uma sensação forte, com um pessimismo tremendo em relação ao trabalho, em relação aos colegas, em relação aos clientes, ou até mesmo a outras pessoas. A pessoa, no caso, ela tá tão de saco cheio que ela fica sem paciência, ela pega raiva fácil. Se possível, ela quer até arrumar desculpas para sair do ambiente de trabalho. E agora eu te pergunto, você pega a raiva dos outros com facilidade? Você tá sem paciência no seu trabalho? Você está se estressando mais rápido que o normal? Você pensa em arrumar desculpas para sair do trabalho regularmente? Você faz coisas no trabalho como se você estivesse comendo cebolas? Se você disse sim para a maioria dessas perguntas, então você deve estar se preocupando agora com isso. Agora vamos ao terceiro sintoma do burnout segundo a OMS, que é uma sensação de ineficácia e falta de realização. Devido a vários motivos, a pessoa ela entra em um ciclo vicioso em que ela para de colher resultados e muitas vezes passa até a cometer muitos erros, e isso afeta bastante a autoestima dela, ao ponto de às vezes ela até ter vontade de desistir dos seus projetos pessoais. Tendo tudo isso alinhado a um forte sentimento de fracasso, incompetência, com negatividade constante e até mesmo isolamento. Ela sente que nada que ela faz importa. Ela não vê significado e ainda sente que não vai dar conta de fazer tudo. Ela se sente sobrecarregada o tempo todo, e ao mesmo tempo não querendo fazer as coisas. Agora eu te pergunto, você sente que nada que você faz no seu trabalho importa? Você não vê significado nas suas tarefas diárias? E você tem a sensação que há mais trabalho do que você pode fazer? E você sente que você está sobrecarregado, com muita responsabilidade ao ponto de você não querer fazer nada? Então, recapitulando aqui, o burnout, segundo a OMS no CID-11, tem 3 características: sentimento de esgotamento ou exaustão, sentimento negativo ou cinismo relacionado ao trabalho e relação de ineficácia e falta de realização. Eu quero só lembrar que isso daqui não é autodiagnóstico, tá bom? Só quem pode dar diagnóstico é um profissional da área da saúde capacitado para isso, jamais um youtuber. Beleza? Mas vamos falar aqui agora do diagnóstico, como ele é feito e geralmente como que é o tratamento. Então, uma das coisas que complica o diagnóstico é que muitas das pessoas que sofrem com burnout, elas têm dificuldade em assumir por medo de perder o emprego. E muitas vezes a pessoa apenas pensa que está cansada ou é falta de descanso, sendo que não, ela está com burnout. Mas aí então, com o diagnóstico feito por um profissional de saúde, que é o aconselhável, o tratamento geralmente é com psicoterapia e às vezes é acompanhado por alguns medicamentos para amenizar o problema, mas não para solucionar.
E eu não posso falar muito sobre o tratamento porque eu não sou profissional de saúde. Mas como especialista em produtividade, eu posso afirmar que não existe técnica de produtividade que substitua a atuação de um profissional de saúde. As técnicas de produtividade podem até complementar o tratamento, mas jamais substituir. Mas apesar de não substituir, podemos buscar várias formas de prevenir, a começar pela mudança de estilo de vida, na sua produtividade. O seu objetivo não vai ser produzir mais, mas sim produzir o melhor possível, mas sem comprometer a saúde mental, priorizando ela. E eu posso afirmar que tem muita gente em que em pouco tempo de trabalho, usando as técnicas certas, consegue produzir muito mais do que quem trabalha o dia inteiro de forma compulsiva. Uma pessoa verdadeiramente produtiva, em primeiro lugar, ela não segue 1 milhão de técnicas de produtividade. Repito, uma pessoa produtiva não segue 1 milhão de técnicas. Ela segue o básico, ela segue o arroz com feijão. Você conhece o básico? Então, o básico é um estilo de vida saudável, com um bom sono, uma boa alimentação, atividade física, descanso adequado, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Primeiramente isso. Aí depois sim que vem as técnicas de produtividade. Aí sim que vem as técnicas de gerenciamento de tempo, gerenciamento de foco, planejamento e execução. Tanto é que no treinamento que eu dou sobre produtividade, o primeiro módulo é sobre sono e descanso, não sobre gerenciamento de tempo. Valendo lembrar que se esse for o seu objetivo, se o seu objetivo é ter produtividade com saúde mental, você pode se inscrever aqui no canal, pois aqui eu falo disso praticamente todos os dias. Beleza? Mas então, agora que falamos sobre burnout, agora eu quero contar a minha história relacionada ao burnout. E de cara eu já começo pelo começo, entregando o meu maior defeito. Eu tenho traços de personalidade que favorecem um burnout e junto de um perfeccionismo e um lado workaholic que eu tenho em mim. Workaholic é uma palavra que vem do inglês que significa alguém que trabalha muito e que não consegue desligar do trabalho, sendo uma pessoa viciada, sendo que, para mim, entrar em burnout é questão de um passo apenas. Inclusive, mesmo eu entendendo de produtividade e saúde mental, é algo que eu devo estar sempre me policiando para não querer dar um passo maior do que a perna e acabar caindo devido ao comprometimento da saúde mental. Tanto é que foi isso que me levou para o mundo da produtividade. E tudo começou quando eu estava no começo da minha vida profissional. Eu trabalhava em um lugar em que muitas vezes eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Tinha dia que, por exemplo, eu chegava às 7 horas da manhã e ia embora às 8 horas da noite, direto, sem descanso. Mas não era uma exigência da empresa, mas sim uma exigência minha. Afinal, eu sou perfeccionista e sofro com isso. Eu sou do tipo de pessoa que segue inconscientemente a ideia do tudo ou nada, ao ponto disso prejudicar a minha saúde. No começo, mesmo eu não separando a vida pessoal da vida profissional, não deu problema. Eu consegui desempenhar bem, eu era elogiado pela minha dedicação. Algumas pessoas até pensavam que eu era o dono da empresa, mas depois minha vida virou uma verdadeira bola de neve. Fui ficando cada vez mais cansado, estressado e desmotivado, eu errava muito, eu não me concentrava, a memória ficou horrível, veio insônia, eu tentava dormir de noite, mas não conseguia e ficava morto de sono no trabalho, ou seja, o burnout chegou na minha vida com tudo. Chegou simplesmente dando chute na porta e soco na cara. E o que você acha que aconteceu comigo na empresa? Você acha que o chefe pensou, nossa, ele se dedicou muito esse tempo todo, ele trouxe muitos resultados, agora ele está precisando descansar. Você acha que ele pensou assim? Não, nada disso. Pelo contrário, iniciou uma baita de uma perseguição contra mim, pois ele não estava aceitando de forma alguma que aquele funcionário, entre aspas, produtivo, estava reduzindo, entre aspas, a produtividade. E ainda errando bastante, pois eu comecei a errar muito mesmo por causa do burnout. E junto disso veio também muitas chantagens, xingamentos, fofocas, provocações, constrangimento na frente dos colegas, veio um monte de coisas. E para piorar, eu ainda tinha um colega de trabalho com um transtorno de personalidade narcisista que tirou proveito da situação. Foi horrível mesmo, mas o ápice do burnout foi o dia em que eu perdi o controle das minhas emoções e eu e o meu chefe quase entramos em luta corporal. Se uma pessoa não tivesse entrado no meio para separar, o negócio teria sido feio, de verdade. E com certeza eu é que seria o errado, né? Pois afinal, apesar da agressão verbal ter vinda dele, a agressão física teria partido de mim. Logo a corda ia arrebentar para o meu lado, não é? Que além de ser demitido por justa causa, que era tudo o que ele queria, eu ainda ia responder na justiça.
Mas quem dera se o problema só ficasse na vida profissional. Na época, eu estava terminando a minha pós-graduação em administração, sendo que, na verdade, na faculdade eu sempre tive nota boa, sabe? Eu sempre fui o número 1 da sala. Mas com o burnout foi diferente, foi a primeira vez que fiquei de recuperação na faculdade. E fiquei de recuperação em um assunto que eu sou bom e que gosto, que é economia. E todo mundo estava notando que eu não estava legal. Todo mundo estava notando. Até me chamaram para conversar sobre isso. E em casa, com os meus pais, então, eu fiquei completamente agressivo, mas agressivo verbalmente, não fisicamente. Eu fiquei intolerante, qualquer coisa me irritava. E isso é muito normal, infelizmente, com a pessoa que sofre com burnout, em que ela pode se tornar um vulcão em erupção perante as pessoas mais íntimas. E qualquer pessoa percebia mesmo que eu estava completamente sugado. Eu vivia com os olhos avermelhados devido ao estresse e à insônia, e a minha mente vivia acelerada. O baque foi tão grande na minha vida que eu comecei a fumar e a beber como forma de fuga do problema. Ou seja, o burnout muitas vezes ele é a porta de entrada para um mundo sem volta. Então, em resumo, no final, vários fatores contribuíram para o meu burnout. Em primeiro lugar, a tendência que eu já tenho devido ao perfeccionismo, uma empresa mal administrada, colegas de trabalho de índole duvidosa, e no final juntou tudo isso e me apareceu o burnout. E como que eu fiz para acabar com o burnout, você sabe? Então, no meu caso, meu burnout só acabou depois que eu pedi demissão e saí daquela empresa. Na época, eu não fiz tratamento porque eu não sabia o que era burnout e não sabia que isso era um problema de saúde, mas se fosse hoje eu faria. Afinal, o burnout ele ainda é recente ainda, aliás, ainda nem é considerado doença ainda. No ano de 2021, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Mas até hoje eu tenho que tomar muito cuidado com o burnout, pois eu sou do tipo de pessoa que se eu deixar eu trabalho direto, sem me preocupar com a saúde e com um longo prazo. Mas no final, o que tudo isso me mostrou foi a explicação do rabino Joseph Soloveitchik, que confirmou o que ele já falava, e que eu também já expliquei aqui no canal. Que, segundo ele, em seu livro The Lonely Man of Fight, a nossa natureza humana tem dois lados. Joseph mostrou essa natureza de forma bem representativa através de dois exemplos, o Adam 1 e o Adam 2. É como se dentro de nós morasse duas pessoas, e esses dois Adams não são iguais. Aliás, eles são completamente opostos um ao outro e vivem em conflito. O Adam 1 é o nosso lado externo, é o nosso lado ambicioso da nossa natureza. O Adam 1, ele quer conquistar o mundo, ele quer inovar, ele quer lacrar. Ele, em resumo, ele quer fazer sucesso de todas as formas. Esse é o foco dele central, o sucesso. Já agora o Adam 2 é o lado mais humilde e interno da nossa natureza. Ele quer fazer o bem, ele quer viver bem, quer ter uma vida boa e tranquila, uma vida com caráter, com ética, e ele gosta de ter uma consistência interna, como se ele quisesse muito contemplar o mundo. Ele quer muito amar e ser amado. Como disse Joseph, que era rabino, o Adam 2 ele quer servir a Deus, ele quer ter uma vida humilde, ele quer viver bem. Acho que aqui você já identificou um pouco esse lado em você, não identificou? Sim, com certeza, pois provavelmente você também tem ele. Você tem tanto o Adam 1 dentro de você, quanto também o Adam 2. Mas o grande problema é que esses dois lados da nossa psique vivem em guerra constante, um contra o outro, em um eterno confronto, pois enquanto um exige sucesso, o outro quer e precisa de ter paz e tranquilidade. E essa é a nossa dualidade a qual nós não podemos abrir mão. Mas o problema é quando a gente vive uma sociedade em que privilegia apenas o Adam 1 e esquece por completo o Adam 2. E com isso acaba também abrindo mão de certas virtudes humanas, como por exemplo a própria saúde mental. Pois apesar dos pesares, se um desses Adams passa mal, você também passa. E na atual geração que sempre despreza o Adam 2, não é por acaso que é a geração que vive tendo algum tipo de transtorno mental. Geralmente uma pessoa ou sofre com estresse, ou sofre com ansiedade, ou sofre com depressão. Um desses três. Mas já agora, em se falando de burnout, nada mais é do que uma rebelião do Adam 2, que é o seu lado mais humano. Pense nisso. Esse vídeo te ajudou?
Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros, e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!